Respira fundo por um instante, não para começar algo novo, mas para sair do ruído. Deixa o mundo lá fora exatamente como está agora e fica aqui comigo. Se o peso dos últimos meses ainda está nos ombros, se a sensação é de que o tempo passou rápido demais e, ao mesmo tempo, nada realmente mudou por dentro, saiba que isso não é desatenção sua, nem fraqueza. É apenas cansaço. Um cansaço silencioso que muita gente carrega enquanto finge que está tudo bem. Existe uma ideia muito espalhada, quase nunca questionada, de que o ano muda porque o calendário vira. Como se uma data tivesse algum poder moral, como se o simples fato de acordar em janeiro fosse suficiente para nos tornar mais firmes, mais organizados, mais em paz. Essa ideia parece inocente, mas ela cria uma armadilha sutil, a de transferir para o tempo a responsabilidade que é nossa. O tempo passa, sempre passou. Ele não negocia, não espera, não se comove. Quem precisa mudar de postura não é o ano, somos nós. Talvez você já tenha feito isso muitas vezes. Promessas internas, listas mentais, decisões emocionadas feitas no meio do cansaço ou da culpa. Agora vai. Dessa vez é diferente. Essas promessas aliviam por alguns minutos. Elas funcionam como um anestésico emocional, diminuem a dor de se sentir parado, dão a sensação de que algo já começou a se mover. Mas passada a euforia inicial, tudo permanece exatamente no mesmo lugar. E não porque você não é capaz, mas porque prometer, por si só, não transforma comportamento. Epicteto observava algo que continua atual demais. Ninguém se torna diferente apenas por desejar. O desejo é confortável. Ele acontece sentado, em silêncio, sem exigir renúncia. Escolher corretamente onde colocar a própria energia, isso sim é desconfortável. Isso exige abrir mão de hábitos antigos, de justificativas repetidas, de histórias que contamos para nós mesmos para não encarar o que precisa ser feito. Desejar mudanças sem revisar hábitos é como querer navegar sem largar o porto. O barco até balança, o coração até se anima, mas nada sai do lugar. Talvez a parte mais difícil seja admitir isso sem se atacar, sem transformar lucidez em culpa. Porque não se trata de falha de caráter, e sim de um mecanismo humano muito comum. Preferimos a sensação simbólica de mudança ao esforço real da transformação. Prometer é leve. Agir, não. Prometer não mexe na rotina, não confronta limites, não pede constância. Por isso ela se repete ano após ano, como um ritual quase automático, que acalma a consciência, mas mantém a vida exatamente igual. Marco Aurélio lembrava com uma sobriedade quase desconcertante que o tempo passa da mesma forma para quem amadurece e para quem apenas repete padrões. O dia nasce, o dia termina, o corpo envelhece, a mente acumula memórias. O que muda não é o fluxo do tempo, é a postura interna diante dele. Alguns usam os dias para ajustar a própria conduta. Outros apenas os atravessam, esperando que algo externo faça o trabalho difícil de dentro. Se você sente um incômodo silencioso ao ouvir isso, acolhe esse sentimento com calma. Ele não está aqui para te acusar. Ele está aqui para te acordar. Este espaço não é sobre ano novo, nem sobre criar versões idealizadas de si mesmo, nem sobre promessas que soam bonitas e morrem rápido. Este vídeo é sobre abandonar o auto-engano com delicadeza, sobre parar de negociar com a própria consciência, sobre trocar fantasia por verdade, mesmo que essa verdade seja simples, limitada e imperfeita. Talvez a maior mudança não seja começar algo grandioso, mas interromper uma mentira interna que já dura tempo demais. A mentira de que basta querer, a mentira de que depois você vê, a mentira de que, em algum momento, sem ajuste de postura, tudo vai se organizar sozinho. Não vai. E reconhecer isso não é duro, é libertador. Porque a partir daqui, não se trata mais de prometer, trata-se de escolher. E escolha não precisa de calendário.
Ela só precisa de honestidade. Existe algo muito silencioso acontecendo dentro de muitas pessoas adultas, cansadas e emocionalmente sobrecarregadas. Não é preguiça, não é falta de inteligência. É um acordo invisível feito consigo mesmo, prometer para aliviar, em vez de agir para transformar. A promessa surge como um descanso momentâneo para a consciência. Ela diz, em tom baixo: depois eu resolvo. E por alguns instantes, isso basta. O peso diminui. A culpa afrouxa. A mente se sente produtiva sem ter precisado atravessar o desconforto da mudança real. Com o tempo, prometer deixou de ser compromisso e virou ritual emocional. Um gesto automático para acalmar a tensão interna quando algo está fora do lugar. Prometer organiza o caos por dentro, mas não mexe em nada por fora. É como arrumar pensamentos sem tocar na vida. E a mente gosta disso, porque não exige esforço contínuo, não pede constância, não confronta limites. Ela prefere o símbolo da mudança ao trabalho da mudança. Epicteto observava que muitas pessoas fogem daquilo que está sob seu controle, exatamente porque isso exige presença agora. Prometer mudanças futuras cria uma distância confortável entre quem somos hoje e quem imaginamos ser amanhã. Essa distância protege do desconforto imediato. Agir agora exige lidar com falhas, com recaídas, com a imperfeição do processo. Prometer permite sonhar com um resultado limpo, sem atravessar o caminho bagunçado que leva até ele. O cérebro, nesse movimento, cria uma ilusão perigosa. Ao prometer, ele libera uma sensação parecida com progresso. Algo foi decidido. Algo foi reconhecido. Há uma falsa impressão de avanço. Mas o corpo continua no mesmo ritmo. Os hábitos permanecem intocados. As escolhas diárias seguem idênticas. É por isso que tantas listas são refeitas todo janeiro, com caligrafia emocionalmente carregada, enquanto em março a vida segue do mesmo jeito, apenas com mais frustração acumulada. Esse ciclo cansa. Cansa porque a pessoa começa a desconfiar de si mesma. Não por falta de capacidade, mas por excesso de adiamentos bem justificados. Cada promessa não cumprida não dói no momento em que é feita. Ela dói depois, quando se acumula. E o peso não vem da mudança que não aconteceu, mas da contradição interna de saber o que deveria ser feito e continuar empurrando para frente. Perceber isso não é um ataque, é um ponto de virada silencioso. Quando se entende que a promessa virou o substituto da responsabilidade diária, algo se acalma por dentro. A cobrança exagerada perde força. A fantasia do "quando eu conseguir" começa a se dissolver. E no lugar dela, surge algo mais simples e mais honesto. A pergunta sobre o que realmente está ao alcance hoje, sem drama, sem heroísmo, sem negociação interna. É aí que a promessa começa a perder o poder, e a presença começa a ganhar espaço. Há um tipo de estagnação que não parece estagnação. Por fora, ela se veste de consciência, de vocabulário correto, de reflexões bem formuladas. A pessoa sabe explicar suas dores, reconhece padrões, entende de onde vêm seus conflitos. Ela sabe o que precisa mudar. E justamente por saber, acredita que já avançou mais do que realmente avançou. Esse é um dos enganos mais silenciosos da vida adulta. Confundir clareza mental com transformação real. Conhecimento, quando não desce para o nível das escolhas diárias, vira um lugar confortável para se esconder. Ele dá a sensação de maturidade sem exigir renúncia. É possível falar sobre limites e continuar aceitando o que machuca. É possível entender a própria ansiedade e manter os mesmos hábitos que a alimentam. É possível se considerar consciente e, ainda assim, viver repetindo os mesmos ciclos. Não por incoerência moral, mas porque saber não dói. Mudar dói. Epicteto era direto ao afirmar que saber o que é correto não tem valor algum se esse saber não orienta escolhas. A lucidez que não se traduz em ação vira apenas um discurso interno bem organizado. E esse discurso pode se tornar uma armadura.
Ele protege do desconforto de admitir que, apesar de toda a compreensão, a vida continua parada no mesmo ponto. A mente se sente elevada. A realidade, não. Existe um conforto perigoso em se considerar consciente. Esse rótulo cria uma identidade que dispensa movimento. Afinal, se já entendo tudo, o problema não está mais em mim, está nas circunstâncias, no tempo, nos outros. Aos poucos, a consciência vira uma forma elegante de adiamento. E o mais delicado é que isso acontece justamente em pessoas sensíveis, reflexivas, emocionalmente inteligentes. Pessoas que já sofreram, já refletiram muito, já buscaram respostas. Ainda assim, permanecem presas. Isso não invalida nada do que você aprendeu até aqui. Não apaga sua história, nem diminui sua sensibilidade. Apenas revela uma inversão importante. A ignorância honesta, aquela que reconhece "eu ainda não sei viver isso", evolui mais do que a consciência que não se aplica. Quem admite não saber, abre espaço para o aprendizado real. Quem acredita já saber tudo, fecha esse espaço sem perceber. Quando essa compreensão começa a assentar, algo se rearranja por dentro. A necessidade de provar maturidade diminui. A comparação com versões ideais de si mesmo perde força. O foco deixa de ser parecer consciente e passa a ser viver de forma mais alinhada, ainda que imperfeita. Não há espetáculo nisso. Não há declaração. Há apenas pequenos ajustes silenciosos que não impressionam ninguém, mas começam, pouco a pouco, a mudar a direção da vida. Existe uma expectativa silenciosa que atravessa a vida de muitas pessoas. A de que, em algum momento, a motivação certa vai chegar. Um dia em que o corpo acorda leve, a mente clara, o ânimo alinhado. Nesse dia, tudo fluirá. As decisões serão firmes. A disciplina virá sem esforço. Enquanto esse dia não chega, a vida fica em espera. Não por preguiça, mas por esperança mal colocada. Uma esperança que deposita no humor aquilo que só o caráter consegue sustentar. A motivação é uma emoção instável. Ela sobe e desce conforme o cansaço, as frustrações, os acontecimentos externos. Apoiar a própria vida nela é como construir uma casa sobre um terreno que se move. Há dias em que ela aparece forte, quase convincente. Em outros, simplesmente desaparece. Quem depende desse impulso vive refém do próprio estado interno, sempre aguardando sentir vontade para agir, sempre adiando quando o peso emocional fala mais alto. Epicteto enxergava a disciplina de outra forma. Para ele, não se tratava de impulso, mas de treino. Algo que se constrói no contato repetido com os dias comuns, aqueles sem brilho, sem inspiração, sem entusiasmo. É nesses dias que o caráter se forma. Não quando tudo está favorável, mas quando nada parece ajudar. A constância silenciosa vale mais do que qualquer pico de empolgação. Quando se observa a vida com honestidade, fica claro como esse padrão se repete. Pessoas que só agem quando estão animadas acabam presas a ciclos de começo e abandono. Começam cheias de energia, param ao primeiro sinal de desconforto. Não porque são fracas, mas porque entregaram o comando da própria conduta a uma emoção passageira. O humor vira o líder, e o humor muda o tempo todo. Há algo profundamente estabilizador quando essa lógica começa a se dissolver. Não surge um entusiasmo repentino, surge um tipo diferente de firmeza. Uma decisão interna que não depende de vontade, mas de compromisso. O compromisso não grita, não empolga, não promete recompensas imediatas. Ele apenas sustenta. Ele diz, hoje também conta, mesmo sem ânimo, mesmo sem prazer, mesmo sem aplauso interno. Nesse ponto, a vida deixa de ser um projeto emocional e começa a se tornar uma construção silenciosa. Não há pressa, não há espetáculo. Há repetição consciente. Pequenas escolhas feitas mesmo quando o coração está pesado. É assim que o caráter se adianta à motivação e não o contrário. E é nesse espaço, quase invisível,
que algo começa a mudar de verdade. Há uma dor específica que quase nunca é nomeada. Não é a dor do fracasso, nem a dor do esforço. É a dor do luto. O luto de uma imagem interna cuidadosamente construída ao longo do tempo. A ideia de um eu futuro, perfeito, disciplinado, sereno, resolvido. As promessas vazias alimentam essa fantasia. Elas mantêm viva a esperança de que, em algum ponto adiante, sem perdas reais, sem concessões difíceis, essa versão ideal finalmente vai assumir o controle. Enquanto a promessa existe, a fantasia respira. Ela diz que ainda há tempo, que ainda não é preciso encarar limites, que a vida pode ser adiada sem custo. Por isso, largar a promessa dói. Não porque ela era verdadeira, mas porque ela protegia. Protegia do confronto com a realidade atual, com a energia disponível hoje, com aquilo que é possível sustentar sem maquiagem. A promessa cria um colchão emocional entre quem somos e quem gostaríamos de ser. Epicteto tocava nesse ponto com uma clareza desconfortável. Sofrer menos começa quando aceitamos quem somos agora, sem enfeites, sem narrativas heróicas, sem autoilusões. Essa aceitação não é desistência, é chão. É o momento em que a pessoa para de se comparar com uma versão que nunca existiu e começa a lidar com a única vida real que tem nas mãos. O desconforto aparece porque a imagem idealizada precisa cair. E quando ela cai, surge um vazio estranho, um silêncio interno, onde antes havia promessas. Nesse silêncio, ficam evidentes os limites reais, o cansaço acumulado, as feridas ainda abertas, a energia curta, a rotina pesada. É exatamente aqui que muitas pessoas preferem repetir promessas, não porque acreditam nelas, mas porque não querem atravessar esse espaço sem fantasia. Mas há algo profundamente libertador quando essa travessia acontece. Assumir, com serenidade, isso é o que consigo sustentar agora, traz uma paz inesperada. A cobrança exagerada perde força. A comparação interna se dissolve. A vida deixa de ser um projeto idealizado e passa a ser uma prática possível. Pequena, imperfeita, mas verdadeira. Nesse ponto, a promessa vazia já não faz falta. O que começa a surgir é respeito próprio. E esse respeito não faz barulho. Ele não se anuncia. Ele apenas reorganiza a relação consigo mesmo. A pessoa para de se trair em nome de expectativas irreais. Para de se pressionar com versões imaginárias. E, sem perceber, começa a viver com mais coerência interna. Não porque se tornou melhor, mas porque se tornou mais honesta. É nesse lugar, silencioso e pouco glamuroso, que a vida finalmente começa a mudar de verdade. Existe um momento silencioso em que algo se reorganiza por dentro. Não é euforia. Não é esperança inflada. É uma clareza calma, quase austera. A percepção de que a maior prisão não estava nas circunstâncias, nem nas pessoas, nem no tempo, mas nas negociações internas repetidas, feitas sempre que a vida exigia firmeza. Negociações que pareciam gentis, mas que pouco a pouco corroíam o respeito por si mesmo. Epicteto falava de liberdade não como a possibilidade de prometer tudo, mas como a capacidade de viver sem contradição interna. Quando aquilo que se pensa, aquilo que se sente e aquilo que se faz começam a se alinhar, algo se aquieta. A mente descansa. O corpo para de resistir. A pessoa não precisa mais se convencer de nada, nem se sustentar em versões futuras para tolerar o presente. Abandonar promessas vazias é um gesto silencioso de respeito próprio. Não é desistir de crescer, nem se conformar com pouco. É parar de se enganar. É trocar a ilusão confortável por uma esperança mais honesta, mais sóbria, mais possível. A ilusão promete muito e cobra pouco no início, mas custa caro com o tempo. A esperança honesta promete pouco, mas sustenta. Ela não empolga, mas acompanha. Não acelera, mas não trai. Sêneca observava que o tempo revela tudo. Ele revela quem vive em ensaio permanente, sempre se preparando para começar,
e quem vive em ação silenciosa, mesmo sem plateia. O tempo não responde às intenções, ele responde às posturas. Ele passa igual para todos, mas entrega resultados muito diferentes a quem vive se prometendo e a quem vive se alinhando. Se este vídeo te fez refletir, se em algum momento você se reconheceu em silêncio, permanecer por aqui faz sentido. Inscrever-se não é um gesto de empolgação, é um sinal de que esse tipo de espaço te faz bem. Um lugar sem pressa, sem gritos, sem promessas vazias. Um lugar de clareza e chão. E se sentir vontade, deixe um comentário. Não precisa explicar nada, nem contar sua história. Às vezes, escrever poucas palavras já organiza o que está confuso por dentro. Pode ser algo simples, honesto, do jeito que você está agora. Aqui, ninguém precisa provar nada. O ano não exige versões melhores, mais produtivas ou mais impressionantes. Ele não pede performances emocionais nem discursos internos grandiosos. O ano apenas passa. O que faz diferença é quem você decide ser enquanto ele passa. Não mais perfeito, apenas mais verdadeiro, mais coerente, mais inteiro.